Olá, amado irmão, amada irmã. É com muita alegria que nós estamos agora no nosso primeiro vídeo com a série sobre o mês da Bíblia 2022, tendo como foco o livro escolhido para ser refletido durante esse mês de setembro, que é o livro do profeta Josué. Usei a expressão profeta e daqui a pouco eu explico para você por que esse nome poderia ser então usado, tá bom? Mas vamos lá juntos. Hoje, sábado, o vídeo será um pouco mais light. Nós vamos ver algumas questões mais estruturais mesmo, sobre quem foi Josué, quando esse livro foi escrito, onde ele foi escrito, e vou comentar para você um pouco do contexto da época. Já no vídeo de amanhã, já quero te adiantar que nesse domingo nós vamos refletir algumas coisas mais aprofundadas, para você poder começar a mudar a sua visão, até mesmo sobre a sua leitura bíblica. Mas para você perceber como é que o livro de Josué é tão importante, ele é citado cerca de 27 vezes a pessoa de Josué em Êxodo, Números e Deuteronômio. E também é muito citado em 1 Reis, 1 Crônicas e Neemias. O nome Josué significa Deus salva ou que o Senhor salve. Para você ver como é que é bem interessante, é que a palavra Josué, quando ela vai para a versão grega, ela acaba se tornando Jesus. Então eles teriam praticamente o mesmo nome. Poderíamos até fazer, mas não vai ser esse o meu objetivo, uma análise da vida de Josué e comparar um pouco com a vida de Jesus também. Mas, como eu já disse e repito, não é esse o nosso objetivo. É interessante você perceber que o livro de Josué ele vem, na ordem da nossa Bíblia, após os 5 primeiros livros da Bíblia que são ditos como a Torá ou o Pentateuco. Alguns autores já inclusive chegaram a dizer que Josué seria o 6º livro do Pentateuco, e aí a gente deveria, em vez de chamar de Pentateuco, chamar de Hexateuco. Porém, essa teoria já foi derrubada por muitas pessoas, vendo nelas algum tipo de incoerência. Então é importante você também saber outra coisa. Para o judeu, o livro de Josué ele está entre os chamados profetas anteriores. Por isso, eles acabam enxergando Josué como um profeta, como eu disse para você. Mas aí vamos para a primeira pergunta, que tem que ser essa pergunta que nós temos que fazer quando chegamos em qualquer livro da Bíblia. Qual é o tema central? Isso porque, quando eu entendo o tema central do livro, eu começo a olhar todos os textos vendo algum indicativo em relação a isso. Note o que estava acontecendo. Lá em Êxodo, o povo de Deus foi libertado da escravidão do Egito. E aí eles passam um longo tempo caminhando no deserto. Nós vemos a estruturação da lei, das legislações cultuais. Isso acontece em Números, em Levítico e em Deuteronômio. Porém, uma vez que em algum momento Moisés acabou sendo infiel ao Senhor, Deus então levanta um outro líder, e esse líder é Josué. Então Josué é o responsável por fazer com que o povo adentre na terra prometida. E na verdade esse é o tema central, é a entrada na terra prometida, que vai ser relatado de modo mais claro e objetivo entre o capítulo 1 e o capítulo 12 do livro de Josué. Aí você pode se perguntar, mas e o restante do livro vem o quê? Então, o restante do livro, em sua boa parte, o foco é na distribuição desta terra, que o povo agora acaba de conquistar, entre as tribos de Israel. Isso porque aquele povo vivia nessa dinâmica de divisão de tribo, uma sociedade completamente tribal. Mas aí talvez você esteja se perguntando uma coisa que é bem natural. E quem é que foi Josué? Então, trouxe para você aqui algumas referências importantes. Lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 11, ele é dito como filho de Num. Em Números 13, versículo 8, ele é da tribo de Efraim. Ele era chamado de Oséias, mas Moisés mudou seu nome, lá em Números 13, 16, uma vez que ele recebeu a nova missão. Entenda que para o judeu o nome compreendia a sua missão mesmo. Então veja, mudar de Oséias para Josué, que é o Deus que salva, já traz essa correspondência de que Josué de fato é que ia guiar o povo até a terra prometida, ou seja, essa salvação de Deus do povo que vivia antes escravizado no Egito. Ademais, ele foi o sucessor de Moisés, digamos assim. Segundo a Bíblia, ele morreu com cerca de 110 anos e ele é apresentado como um líder ideal, modelo de obediência. É isso que nós começamos a ver dentro do livro de Josué. Ele é aquele que em momento algum deseja ir contra a vontade de Deus, aquele que guia o povo de modo coerente, que obedece a Deus acima de tudo. E como você vai perceber daqui a pouquinho, diante de um contexto que eu vou falar, era muito interessante aparecer a personagem de Josué dentro do contexto histórico da época, porque
porque nós estávamos em um tempo em que existiam muitos líderes errados. Mas calma, que eu já chego aí. Uma outra pergunta que a gente também tem que fazer, além sobre de quem é que é Josué, é quando esse livro foi escrito e onde esse livro foi escrito. Então, boa parte dos estudiosos atualmente dizem que o livro de Josué ele foi fruto de um longo processo redacional. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes nós pegamos a Bíblia e a gente acha que quem escreveu o livro de Josué foi Josué. Só que tem um problema. No final do livro, Josué morre. E a morte dele é narrada. Como é que eu, que estou escrevendo o livro, vou narrar minha própria morte? Não faz sentido. Então, na verdade, hoje se compreende que durante um bom tempo o povo de Deus buscou escrever um pouco da sua história. E, obviamente, como todo texto, ele foi revisitado em momentos posteriores. Então, provavelmente, teve-se uma grande redação inicial que, segundo os estudiosos, eles acabam datando na época do reinado do rei Josias, ali por volta do século 7 a.C., e depois ele foi revisitado dentro do exílio da Babilônia e após o exílio da Babilônia, por autores que nós vamos chamar da tradição deuteronomista. O que é que eu estou querendo falar com isso? Preste bem atenção. Vamos explicar essa expressão deuteronomista, porque é muito importante para o que vem pela frente. Olhe bem, o livro de Josué, gente, nós podemos classificar ele como histórico teológico. No vídeo do domingo eu vou explicar isso melhor, o que significa essa expressão. Mas o que é importante você saber agora é que geralmente os livros iniciais do Antigo Testamento, eles tinham duas tradições, que a gente diz hoje, que acabavam norteando sua escrita. Uma é a chamada tradição sacerdotal, que era um grupo de sacerdotes que obviamente desejava fazer toda uma legislação sobre as leis, especialmente leis que regimentavam a questão de, como é que eu posso dizer, do culto. Então, você vai ver, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1, aquela forma como a coisa é colocada, tão harmonioso, não é? Deus que é tão poderoso, tão grandioso, é algo muito litúrgico. E era esse o objetivo da tradição sacerdotal. A gente começa a compreender que eles estavam no exílio da Babilônia, que já eu explico o que é que foi isso, e eles buscavam então escrever para poder proteger então a dinâmica cultural daquele tempo. Em contrapartida, também existia uma outra tradição chamada deuteronomista. Essa tradição, o foco dela era conservar a unidade do povo de Deus, compreender que eles eram um. O foco deles não estava nem tanto na parte do culto, mas em estabelecer a unidade do povo, que eles eram um só povo, um só coração, uma só alma, usando aquelas expressões de São Paulo. Então essas duas tradições elas acabam se unindo, né? A primeira, a sacerdotal, escreveu Gênesis capítulo 1, a deuteronomista escreveu Gênesis 2, por exemplo, que também é um outro relato da criação do mundo, mas lá você, por exemplo, percebe o homem ali, que junto com a mulher, eles andam no jardim, eles têm a terra, porque a reflexão da terra também era muito importante para mostrar nós temos o mesmo local de sobrevivência, de subsistência. Então, eles vivenciaram um tempo, que isso é importante a gente saber, que o império invadiu aquela região onde o povo de Deus vivenciava. Eles tinham sido antes divididos em Reino do Norte e Reino do Sul, isso depois da dinâmica das tribos. Existiam 12 tribos de Israel, depois um dia se unificam, mas depois tem problemas internos, digamos assim. E eles se dividem em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul tinha inclusive como capital Jerusalém, uma cidade tão citada nos Evangelhos. E o que é que acontece? Quando o povo do Reino do Sul é invadido pelo Império Babilônico, que era dominado pelo rei Nabucodonosor, eles são deportados, colocados para fora de sua terra e vão para a terra da Babilônia. Esse episódio é chamado de exílio da Babilônia. O que é que acontece? Nesse momento em que eles vão para lá, eles têm contatos com muitas culturas diferentes, pessoas com crenças religiosas diferentes das deles. Então era muito importante a ação dos sacerdotes para tentar preservar a fé do povo. É daí onde surge a história da tradição sacerdotal, que eles então olham a história do povo e tentam escrevê-la com essa concepção de preservar a fé do povo de Israel. Espero que agora tenha ficado bem claro para você. Um outro problema também que o povo vivenciava no exílio da Babilônia é que eles entendiam que o grande problema que também levou eles a serem exilados foram os líderes que não eram fiéis a Deus. O pecado das lideranças. Lideranças que eram corruptas, tanto lideranças religiosas como lideranças políticas.
Então veja que era muito interessante agora ter alguém referência sobre liderança. Porque senão eu começava a achar, dentro da minha cabeça, que não existe ninguém bom para liderar o povo. Então eis que Josué acaba, né, recebendo características nessa redação que se teve ali no exílio, de que ele era de fato um líder obediente a Deus. E obviamente, como consequência da sua obediência a Deus, ele consegue levar o povo a entrar até a terra prometida. Então a gente poderia fazer aquela alusão. Se um líder segue o coração de Deus, se um líder segue a vontade de Deus, ele leva o povo para experimentar um tempo novo. Mas para finalizar o vídeo de hoje, e lembrando, viu, qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários, que eu estou à disposição para ajudar. Eu quero fazer um fichamento com você do livro de Josué. Se você tiver um caderno, anota aí. Nós podemos escrever assim o livro de Josué. No capítulo 1, do versículo 1 até o 11, seria a missão de Josué e as condições para permanecer nela. Por exemplo, tem aquele versículo que eu sou apaixonado. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, né? Depois vem Josué capítulo 1, versículo de 12 a 18. É quando Josué reúne as tribos e recorda as normas que Moisés já deu. Depois vem Josué capítulo 2, que o foco é em Raabe, uma mulher pagã que acolhe o povo quando eles estão prestes a dominar Jericó. Depois vem capítulo 3 e capítulo 4 de Josué, que o foco é a passagem pelo Jordão. No capítulo 5 até o versículo 12, nós vemos aí a celebração da Páscoa. E do restante do capítulo 5 até o 6, nós vemos a tomada de Jericó. Esses seriam os pontos principais do início. Depois daí você vai ver o restante da dinâmica da entrada na Terra Prometida. Do capítulo 13 até o capítulo 21, a terra é distribuída entre as tribos. Veja que traz essa conotação de unidade, que é uma característica da tradição deuteronomista, como eu falei para vocês. Somos um só povo, temos um só Deus. Em Josué capítulo 22, se tem a construção do altar. Josué 23, Josué se despede e morre. Em Josué 24, a aliança em Siquém. Então, amados irmãos e irmãs, esse é o primeiro vídeo da série. Espero que tenha sido o mais claro possível. O livro de Josué não é um dos mais fáceis da Bíblia, mas qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui nos comentários, que eu prometo responder o mais breve possível. Que Deus te abençoe e eu te aguardo aqui no domingo, ao meio-dia, para o segundo vídeo da nossa série sobre o livro de Josué. Até lá!